Ginecomastia, por que ela acontece, o que ela é e como que a gente resolve? Esse vídeo é para você que quer resolver a sua vida, você que é homem ou que conhece algum homem que sofre com essa ginecomastia. Acredite, é mais tranquilo de resolver do que parece. Então, roda a vinheta e vem com a gente nesse novo vídeo do nosso canal do YouTube. Você que chegou até aqui, eu vou te explicar hoje tudo sobre como que funciona a ginecomastia, por que ela acontece, o que a gente faz para resolver ela e como que funciona a cirurgia e o pós-operatório. Então, é muito comum, hoje existe ainda um tabu muito grande. O homem, por medo, por vergonha, ele não procura um profissional para resolver isso e acaba passando vários anos da vida dele limitado, sem querer tratar esse excesso dessa glândula ou então o excesso da gordura, que a gente até classifica com um nome parecido, que se chama lipomastia. Isso acontece por diversos motivos. Alguns têm uma tendência maior a acumular gordura nessa região torácica, né? E aí o homem ele acaba perdendo aquele tórax mais quadrado, aquele tórax mais masculino e vai ficando um pouco mais arredondado, tá? Quando ocorre o aumento da glândula mamária, o excesso da glândula mamária acontece, é o que caracteriza ginecomastia. E olha o que eu falei excesso. Por que é o excesso? Porque todo homem tem glândula mamária. Igual quando a gente vê outros mamíferos, por exemplo, gato, cachorro, eles não têm ali o bico do peito, o homem também tem, tá? Só que essa glândula, ela tá num tamanho normal, ela tá num tamanho adequado. Quando essa glândula ela começa a crescer, isso aí começa a atrapalhar o que caracteriza a ginecomastia. E isso pode ocorrer, esse crescimento excessivo, em diversas fases da vida do homem, tá? Por exemplo, quando ocorre aquela explosão de hormônios masculinos, que é a testosterona, né, de uma forma bem simples, e aí tem tanto hormônio ali que esse hormônio ele acaba aromatizando, ele acaba o que? Se transformando através de uma enzima que se chama aromatase, ele se transforma no hormônio feminino, que faz esse hormônio feminino, ele se liga em glândulas, ele vai se ligar em algumas gorduras e vai fazer com que isso aconteça, tá bom? Outro fato muito frequente que causa ginecomastia, o uso de algumas medicações, tá? E também algumas outras drogas, por exemplo, anabolizante em excesso, pelo mesmo raciocínio. Tem tanto hormônio, só que esse hormônio agora ele é de fora, que ele acaba aromatizando e causando a ginecomastia. Ou então o uso de maconha. Alguns estudos apontam e sugerem que o uso do cannabis, ele pode sim aumentar a glândula mamária do homem, causando esse incômodo. Outro fator também, quando ocorre uma mudança hormonal na fase do homem, que é o que a gente chama de andropausa, lá quando o homem está lá perto dos 50 anos, às vezes um pouco menos, um pouco mais, ocorre uma variação desse hormônio, tá? O hormônio da testosterona acaba mudando um pouco e alguns homens podem acabar desenvolvendo a ginecomastia. O acúmulo da gordura, ele vai acontecer porque pela obesidade, pelo sedentarismo, pela genética, tá? E geralmente a lipomastia ela vem associada da ginecomastia. Nunca é só a glândula, quer dizer, nunca não, quase nunca é só a glândula e quase nunca é só a gordura. Por isso que o exame físico e o ultrassom, eles fazem parte, isso aí que você viu, ó, ultrassom e exame físico fazem parte da anamnese e da investigação para determinar que tipo de cirurgia o cirurgião plástico vai precisar fazer para você. Se você tem gordura em excesso e faz só a retirada, não fica tão legal assim, tá? E por isso que a lipoaspiração ela acaba trazendo a naturalidade para esse tipo de cirurgia, porque a gente tira a gordura, define o tórax e deixa esse tórax com aspecto mais masculino e também com a cara de quem nunca operou. Por isso que na cirurgia, um detalhe, um segredo que poucos cirurgiões sabem, a gente não pode tirar a glândula toda, a gente tem que tirar a maior parte dela e acaba deixando um pouquinho, porque esse pouco é o que representa a naturalidade, mas é muito pouco mesmo, beleza?
E essa cirurgia geralmente ela acontece através de pequenos pontinhos que ficam imperceptíveis, e por esses pontos a gente retira o excesso da gordura na lipoaspiração e a gente tira o excesso da glândula ali, fazendo uma incisão que a gente chama incisão de Webster, que fica na transição da areola com a pele, ou seja, essa incisão, essa cicatriz, ela fica imperceptível pelo fato dela estar ali naquela transição. Legal, né? Pois é. Quando a gente coloca desse jeito, você começa a entender por que a ginecomastia acontece e como que ela é tratada. Busque um cirurgião que tem experiência nisso, que sabe tratar de uma forma bem tranquila. Isso aí tudo que você vai se livrar dessa vergonha, desse comportamento seu de colocar uma camisa e ficar andando curvado para esconder esse volume que você tem, tá? De ir numa praia, ir numa piscina e poder tirar sua roupa tranquilo, e até entre quatro paredes, você com a sua esposa, você se sentir bem, tá? O homem, eu me coloco nisso também, que eu também sou homem, então o homem ele tende a deixar para depois algumas coisas que são mais simples de serem resolvidas, ele tende a procrastinar, ele tende a postergar, seja por vergonha ou por achar que não precisa de médico, mas acredite, isso é uma alteração, existe solução para isso e está mais perto do que você imagina. Se você ainda não sabe um pouco sobre isso, eu sugiro que você me siga lá no Instagram, porque eu vou ter a satisfação de estar compartilhando um pouquinho do meus bastidores e como é que funciona consultório e cirurgia para você. Um grande abraço, comenta aqui qual que é a sua dúvida que eu vou tirar ela e até o nosso próximo vídeo.